Oi, bom dia, graça e paz. Hoje é dia 11, 8 e 18. Vamos fazer um devocional aqui. Primeiramente, vou estar orando para que Deus possa nos dar entendimento sobre a sua palavra e que essa palavra possa ecoar nos nossos corações. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por todas as pessoas que vão ver ainda esse vídeo, Deus, essa palavra. Que em nome de Jesus, Senhor, possa nos dar entendimento, sabedoria, Deus, que vem do seu trono, Pai. E que em nome de Jesus, ó Deus, essa palavra possa se encontrar em nossa mente, em nosso coração, ó Deus, lugar para dar frutos e perseverança. E que em nome de Jesus, o Senhor venha abrir o entendimento, Senhor, e falar conosco, Espírito Santo, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor deseja tratar em nossas vidas. Amém. Agora sim, aí a gente pode abrir lá no livro de Tiago, capítulo 1. Eu vou estar lendo e aí depois eu vou comentando alguns tópicos que chamarem mais atenção para a gente ir explorando mais eles, falando mais um pouquinho deles. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Provas e tentações. Meus irmãos, considero motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Versículo 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda no mar e é levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como, como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Versículo 15. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com as sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Aleluia. Aí, vamos continuar aqui. Meus amados irmãos, no versículo 19. Tenham isto em mente, sejam todos prontos a ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, livre-se de toda a impureza e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vós mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha para sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece da sua aparência. Mas o homem que observa a lei perfeita, que traz liberdade, o homem, de novo, que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, persevera vamos continuar, na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem nenhum valor. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é a de cuidar dos órfãos e das viúvas e suas dificuldades e não se corromper pelo mundo. Aí agora que acabou, né, essa parte muito forte, porque muitas das vezes a gente se confunde, né, com o que Deus é e o que é ser religioso, né? Aí aqui tá muito claro que a religião para Deus é você cuidar das pessoas mais vulneráveis, né? Que é os órfãos, as viúvas, em suas dificuldades e não deixar se corromper pelo mundo. E aí, não ser deixado corromper pelo mundo, ter a mente dominada pelo mundo hoje é um desafio constante, né? Porque tem muitas informações e muita dependência das tecnologias, né? Então é algo desafiante para as pessoas nos dias atuais, mas não impossível. Aí vamos ler aqui esse quadrinho rosinha, ó. Só nós somos responsáveis por aquilo que cremos. É nossa responsabilidade buscar a palavra de Deus por nós mesmos. E voltando aqui, eu vou ler para vocês essa partezinha aqui, que é muito bonita.
do cantinho aqui direito. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Para muitos de nós, essa é uma passagem difícil de viver. Consideram um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Muito fácil dizer quando a vida é maravilhosa. Tão difícil de viver quando a vida está no buraco. Nós todos experimentamos isso. Considerar isso um motivo de alegria? Você deve estar brincando comigo. Então pedimos a Deus por uma direção e sua voz externa nos responde: Eu te amo, filho. Tenha fé, use-a. Olhe para trás anos mais tarde e choramos de gratidão pela presença de Deus na jornada. Considerar tudo motivo de alegria? Pode apostar nisso. Nossa fé honra a fidelidade de Deus. Deus nos chama a viver, né? Através da fé e pela perseverança, crendo nas suas palavras. Aqui mesmo embaixo, aqui, ó, nós podemos ver no versículo 18, porque ele nos gerou pela palavra da verdade, né? A fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Então, o poder da palavra muito pode em seus efeitos e tudo pode mudar uma vida por causa da sua palavra. Então, realmente ter fé, né, na palavra de Deus, nas provações, pode ser considerado algo difícil, mas a palavra fala aqui que nos motiva, né? Porque nós vamos ter, né, uma recompensa. Porque nós vamos receber no final aqui, ó, lembrar, né? No versículo 12. Feliz o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus promete aos que o amam. E também ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que opera em nós. E para aqueles que o amam, né? Ele tem muito para nós. Então, eu refleti, né, com essas palavras. A outra coisa, né, que é a fé, ó, fé sem duvidar. Da perseverança, já falamos. Tanto o rico quanto o pobre, né, tem que ser humilde. Ouvir, né, ser prontos para ouvir, entardio em irar-se. Ouvir mais do que falar também é uma coisa bem interessante de a gente refletir. Ainda mais quem gosta de falar muito, né? Tipo, eu também gosto de falar muito. E pôr em prática a palavra, né? Porque aquele que não põe em prática a palavra é semelhante à pessoa que se olha no espelho e esquece. Gente, isso é muito comum, né? Eu olho mesmo às vezes no espelho e esqueço. Então, praticar a palavra, refletir, rever a palavra é muito, muito importante. Porque senão cai naquela outra palavra que eu compartilhei também outro dia. Que Jesus, ele fala em parábolas para as multidões e para os seus discípulos, das sementes, né? Que a palavra que não encontra lugar no nosso coração, aí ele vai falando, é semelhante àquela que é perdida no meio do caminho, aí ele vai falando várias outras coisas. Bom, espero que você tenha se abençoado também com essa palavra.